Então hoje vamos estar vendo ali os ensaios, tá, que a gente faz ali nos elementos do sistema elétrico de potência para tá achando as impedâncias de sequência positiva, negativa e zero, né? Então cada elemento do sistema elétrico ele vai ser ensaiado e representado por três impedâncias, né? Que são essas três aqui, de sequência positiva, negativa e zero. Os principais elementos ensaiados eles são os geradores, né? As linhas de transmissão e os transformadores. Então cada um desses elementos vai ser composto por três impedâncias que a gente vai descobrir ali através dos ensaios. Cada impedância de sequência se opõe à passagem da sua respectiva corrente de sequência. Então, por exemplo, a impedância de sequência negativa vai se opor à passagem da corrente de sequência negativa e assim por diante, né? O gerador síncrono, tá? Ele é o primeiro elemento que a gente vai ver os ensaios hoje, né? Nesse vídeo ele é o elemento ativo, né? Que tem uma fonte ali, né? Ativa que alimenta o curto-circuito, né? Os outros elementos ali que são as linhas de transmissão, as cargas, os motores, né? Transformadores eles são cargas, né? Então quem alimenta todo o sistema, né? Quem é a fonte motriz ali de força eletromotriz ali é o gerador síncrono. Então ele é o elemento ativo, né? O único que vai ter uma fonte de tensão associada a ele no diagrama elétrico, né? Ele vai ser representado por uma fonte de tensão e uma reatância. Ele também é o único elemento que possui três reatâncias distintas, que é a reatância subtransitória, a transitória e a de regime permanente. Tá? A gente vai estar vendo melhor depois ali o que significam essas aqui. Só que em estudos de curto-circuito e proteção de sistemas elétricos de potência a gente utiliza essa reatância aqui, tá? Que é a subtransitória. Essa reatância de regime aqui, ela vai ser, né, se ela for obtida do ensaio de sequência positiva, ela é aquela reatância lá, né, a gente já estudou ali nas videoaulas sobre geradores, que é a reatância tradicional síncrona, né, do gerador síncrono. Então, o ensaio de sequência positiva, tá? Obviamente para obter a reatância de sequência positiva dele, né? E dessa reatância de sequência positiva a gente vai ter três, como eu falei, a subtransitória, a transitória e a de regime, né? A de regime é aquela tradicional, né, reatância síncrona que a gente já conhece do gerador, né? E a reatância subtransitória, que é a primeira reatância que o gerador apresenta logo depois do curto, é a que nos interessa, tá? Porque as correntes a gente vai calcular as correntes de curto com base nessa reatância aqui subtransitória, porque o sistema de proteção ali ele tende a atuar ali logo no período subtransitório, né, da corrente. Então, basicamente o que nos interessa para para diagramas de curto-circuito é a reatância subtransitória do gerador, né? Então o gerador é posto a girar na velocidade síncrona nesse ensaio e as fases são postas em curto-circuito trifásico, né? Então aqui está representado o diagrama disso, tá? Aqui tu tem o rotor, o eixo aqui sendo girado pela máquina primária, né? O rotor que é basicamente enrolamento com uma corrente contínua, né? Corrente de campo, e aqui as fases, né? As três fases do estator. Aqui tem um transformador de corrente e o desenho aqui que ele escreveu aqui o oscilógrafo, né? O osciloscópio, que vai estar medindo aqui graficamente aqui o comportamento da corrente ao longo do tempo, né? Então em t igual a zero eu fecho essas três chaves aqui, boto as três fases em curto, né? E vou ver ali o que vai ser observado aqui nos osciloscópios, né? Então, se a gente observar o osciloscópio nas três fases, a gente vai ter essas três componentes aqui, tá? Que é para fase A, fase B e fase C. Percebam aqui que a gente tem, então, é uma componente CC, né, sobreposta a uma componente alternada em cada uma das fases. Tá? Então, essa aqui é a característica ali de uma da corrente de curto. Claro que a forma de onda que começa aqui, ela depende do instante, né, em que foi fechada essas chaves aqui, né? O instante da senoide aqui em cada um dos três. Só que as correntes elas são diferentes em cada fase aqui, porque quando eu fecho essa chave aqui, essas senoides que estão defasadas a 120 graus, né, elas vão ter um valor diferente uma das outras aqui a cada instante de tempo. Então, o valor aqui inicial, né, o formato inicial aqui da corrente, ele pode em cada fase pode depender ali do instante em que o curto foi considerado. E a componente CC, tá, desse cara aqui, se a gente olhar, aqui é a componente CC e uma componente alternada. A componente CC, que é essa exponencial aqui que decai, ela surge devido à característica indutiva dos enrolamentos de fase. Então a corrente ela não pode variar bruscamente na armadura, né, por causa do indutor. Assim a componente CC ela vai atingir um valor de pico necessário para manter a corrente que havia imediatamente antes da falta. Então aqui antes da falta, aqui, né, antes do curto trifásico, a corrente era zero. Então, em t igual a zero mais, né, um instante depois ali que a chave é fechada aqui, a corrente ela tem que permanecer também em zero, ela não pode mudar, né? Se vocês olharem aqui, ela começa sempre em zero, né?
porque antes do ensaio aqui eu estava sem nenhuma corrente. Agora, se eu tivesse já numa situação alimentando uma carga, né, que é uma situação mais comum, e aí de repente eu faço o curto-circuito, então a corrente ela vai começar do valor original que ela estava alimentando a carga, porque ela não pode variar bruscamente, né? Como no momento da falta, os valores instantâneos da corrente são diferentes em cada fase, o valor da componente CC da corrente será diferente também em cada fase, assim como eu falei, né? As correntes vão estar defasadas ali 120 graus, né? Cada um vai estar num valor instantâneo, e aí vai acontecer aqui essas diferenças, né, nas componentes CC da corrente em cada fase. Essas componentes CC de corrente caem muito rapidamente, mas inicialmente seus valores são em média 50 a 60% da corrente CA no instante imediatamente após a ocorrência da falta. Tá? Portanto, a corrente total inicial é tipicamente 1,5 a 1,6 vezes maior que a componente CA tomada isoladamente. Aqui então mostra a componente CA, né, simétrica, né, ela é simétrica em relação ao eixo do tempo, isolada, né, sem a componente contínua. Então essa componente CA, ela é caracterizada por três períodos, tá? Que é o subtransitório, que é o primeiro período logo depois que ocorre o curto-circuito, né? Ele dura aqui alguns instantes de tempo. Depois o período um pouco mais longo, que é o transitório, até a corrente, né, entrar em estado de regime permanente, né? Então a gente vai ver ali, né, quais elementos da máquina, do gerador síncrono aqui, que são responsáveis por cada um desses períodos aqui que a gente tem, né? Então, é por isso que surgem três tipos de reatância, tá? Que a gente viu aqui, uma reatância para essa fase aqui, como a corrente aqui é maior, significa que a reatância x das linhas, que é a reatância subtransitória, né, que é obtida nesse período aqui, ela vai ser maior que a reatância transitória, que é obtida nesse período aqui do meio, e essa reatância aqui vai ser maior que essa, que é obtida aqui no regime permanente, né, que é a reatância síncrona do gerador. Por que a subtransitória é maior? Porque ela é a menor reatância porque ela gera a maior corrente aqui, né, no início, né? Então, é nesse instante aqui, nesses primeiros picos aqui, que vai no período subtransitório, até no máximo esse aqui, que a proteção tem que atuar, né? Então a gente vai estar considerando aqui a reatância do gerador aqui sendo a subtransitória. A expressão dela é muito simples, né? Nada mais é do que a tensão EA, né, que tem na fase que tu está observando, dividido pela corrente de fase, né? A tensão imediatamente antes do curso, a tensão de fase, e aqui o valor eficaz aqui da corrente que tu tem aqui nesse período subtransitório, né, que é o maior valor. Então, considerando só aquele período subtransitório, né, todos os enrolamentos do gerador eles vão contribuir para as correntes ali desse período. Né. A armadura, né, tem três enrolamentos, enrolamento de armadura, enrolamento de campo e enrolamento amortecedor. O enrolamento amortecedor ele é alocado na cabeça do polo do rotor e em curto-circuito. No regime permanente, girando a velocidade síncrona, nenhuma tensão e corrente são induzidas nesse enrolamento, né? Porque se tu imaginar ali que esse enrolamento ele está girando ali na mesma velocidade que o campo, né? A velocidade do campo magnético girante do estator, a velocidade relativa entre os dois é zero, né? Logo tu não tem a tensão induzida nesse enrolamento. No momento do curto, o rotor sofre uma variação de conjugado e a sua tendência é acelerar, gerando uma tensão e correntes induzidas no enrolamento amortecedor. Né? Ou seja, no momento do curto ali, o rotor ele sofre um torque de aceleração ali, né? A velocidade dele vai variar, né? Vai diferir um pouco da velocidade síncrona. Então, quando ocorre essa diferença de velocidade, né, significa que o rotor ele vai estar tentando acelerar, ele vai estar momentaneamente com uma velocidade maior, né, do que a velocidade do campo magnético girante, e com isso eu vou ter tensões e correntes induzidas, né, nesse enrolamento amortecedor, e o fluxo produzido por essa corrente ali no enrolamento amortecedor, nesse instante ali, ele vai atuar muito rapidamente como um freio para o rotor, né, impedindo maiores oscilações do rotor. O enrolamento amortecedor ele confere maior estabilidade à operação do gerador no sistema, mas em contrapartida aumenta significativamente a corrente no período subtransitório. Então essa corrente aqui ela é principalmente aqui gerada por causa induzida aqui por causa desse enrolamento amortecedor, tá? E nos motores de indução, motores síncronos, aliás, né? Esse enrolamento ali, o amortecedor, ele é utilizado para retirar o rotor do estado de inércia, né? Para ele começar a girar até próximo da velocidade síncrona, e depois o campo do rotor é ligado, né? E quando isso acontece, o eixo começa a girar na velocidade síncrona, e aí as tensões induzidas ali no enrolamento amortecedor elas vão ser zero, né? Porque quando o rotor ele está parado, ele está girando numa velocidade menor que a síncrona, o motor ele parte como se fosse um motor de indução, né?
Então aqui tá sendo representado aqui o enrolamento de campo CC, né, que é o enrolamento no rotor. E esse enrolamento amortecedor, na verdade, ele é composto por anéis, tá? Não é uma bobina, ele é composto por anéis, aliás, por barras, né, que a gente está vendo aqui. E essas barras são curto-circuitadas por anéis, né? E essa estrutura aqui, ela é alocada aqui em ângulo aqui na cabeça, né, na extremidade do polo, né, do rotor. Então é como se fosse um enrolamento, porque são barras condutoras, né, que estão sendo curto-circuitadas. Isso aqui equivale a um enrolamento condutor aqui que está sendo curto-circuitado, né? Então as correntes vão estar passando aqui por essas barras aqui e o fluxo produzido por elas ali vai estar atuando como uma barreira, né, para frear o rotor no momento do curto, né? Já o período transitório, né, o elemento principal que vai atuar nesse período é o enrolamento de campo do gerador, tá? Porque no momento do curto ali, quando o rotor sofre uma aceleração, né, uma tensão e uma corrente AC vão ser induzidas ali no enrolamento do rotor, né, vão estar sobrepostos ali a tensão CC, né, que é a tensão de alimentação do rotor, e vão estar gerando ali os principais efeitos aqui desse período transitório, né. Aqui só uma curiosidade referente ao disjuntor de proteção, né, ele deve atuar ainda no período subtransitório, né, para evitar que os danos causados pela alta corrente ali eles sejam muito graves, né, que eles sejam destrutivos para os condutores, para o sistema, enfim. Esse disjuntor ele deve ter a capacidade de interrupção compatível com o nível da corrente de curto, né, que é essa corrente aqui, e a tensão, né, medida imediatamente antes, né, tensão na rede medida imediatamente antes do curto, né. Então a capacidade desses disjuntores aí ela é dada em MVAs, tá? É potência, né, da capacidade ali da câmara de disrupção ali do disjuntor, né. Então, quanto mais perto, tá, dos geradores, mais os efeitos do período transitório e subtransitório são sentidos, tá? Então, se eu tiver ali na saída do gerador ali, tu vai observar a corrente exatamente desse jeito aqui que foi mostrado, né? São essas correntes aqui. Mas na medida que tu for observar ali no sistema, ali num ponto que se afasta muito ali do gerador, numa linha de transmissão muito longa, né, ou mesmo o próprio sistema de distribuição, né, nas cidades que está bem longe do gerador, a corrente de curto que vai ter ali já vai ser a corrente ali de regime permanente, né? Tu não vai observar essas componentes aqui, porque elas aparecem mais forte aqui na saída do gerador, né? Então na próxima aula vamos estar continuando, tá mostrando ali como é que fica aqui os modelos de sequência positiva, negativa e zero do gerador, para o vídeo não ficar muito longo, e é isso aí, até a próxima.